O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Ora, muito boa tarde, boa noite, bom dia aos nossos ouvintes da RLX, dependendo da hora em que vão nos ouvir e depois vão nos ver também nas nossas redes sociais. Hoje é sábado, nós estamos a gravar isto um dia a seguir àquele que normalmente gravamos, nós costumamos gravar às sextas à noite. Aqui por umas questões técnicas, desta vez foi sábado de manhã, e com uma particularidade, é que vamos falar de um tema em que os nossos convidados não sabem, eles vão ser apanhados completamente de surpresa. Mas acho que é um tema muito interessante. Muitas vezes não se fala nisso. Esta semana, a semana que passou, foi uma semana que se falou um bocadinho, porque, enfim, houve o Dia Internacional daquilo que vamos falar, e então falou-se um bocadinho. Mas normalmente nós não falamos. Eu estou a falar dos museus. E então o desafio que eu faço aqui aos nossos convidados é 3 perguntinhas sobre museus, iguais para todos, e que é: qual foi o último museu que visitaram? Qual é que gostaram de todos os que visitaram? Qual é que gostaram mais? E acho que a terceira pergunta é aquela que poderá vos fazer puxar um bocadinho mais pela cabeça, que é: qual é a importância dos museus nos dias de hoje? Ainda há importância, não há? É importante visitar os museus? A internet esvaziou um bocadinho aquilo que é a função dos museus? Vamos lá falar um bocadinho sobre isso. Paulo, vou começar por ti. Esqueci-me de apresentar os nossos paineleiros de hoje: Maria Germano, Ana Lúcia e o Paulo Bernardo de Sousa. Paulo, és um frequentador assíduo de museus e naquelas perguntas que eu te fiz, o último que visitaste, aquele que mais gostaste e qual é a importância que tu dás aos museus ou que achas que os museus têm nos dias de hoje? Ora, antes de mais, cumprimentar ti, cumprimentar a Maria Germano, a Ana Lúcia Fonseca e, acima de tudo, cumprimentar os nossos ouvintes. Realmente fui surpreendido pela questão e desde já os meus parabéns pela forma feliz com que nos fazes iniciar esta boa conversa que vai ser. Mas dizer-te isto: a frequência de museus tornou-se, até por razões pedagógicas para com as minhas filhas, uma questão vital para a nossa vida. Não será por acaso que uma delas acaba, neste momento, não acabou, mas está a fazer o segundo ano de arqueologia. Provavelmente terá tido alguma relação com essa vivência próxima daquilo que são os repositórios da nossa memória. Que é assim que eu olho para os museus. De alguma forma, não sou propriamente um investigador nem um cientista da área, mas olho para os museus como isso, como a possibilidade de experienciar outros tempos e visualizar aquilo que seriam as atividades, seriam as formas de estar, seriam os motivos e os porquês e os costumes. Para também dar uma forma ao entender esses períodos e esses momentos e essas formas com que os museus nos dão, também poder entender um bocadinho aquilo que é o nosso presente. Claro que nem todos os museus têm esta valência histórica. Há museus que são, digamos, até com alguma valência tecnológica, por exemplo. Quanto à questão em concreto que me colocaste para início, a última vez, se por acaso, eu estava aqui um bocado a enrolar a conversa para me ir lembrando, porque já foi nas últimas férias que fui e, portanto, estava aqui a puxar pela cabeça e, curiosamente, recentemente numa aula onde estive presente, esta questão também me foi colocada e as pessoas ficaram admiradas por uma coisa é que descobriram, através daquele momento, que é possível visitar locais culturais numa zona do nosso país que normalmente a malta usa para ir a banhos. Chama-se Algarve. E o Algarve tem muitos spots interessantes do ponto de vista arqueológico. E aqui juntou-se um bocadinho as duas coisas, museus e arqueologia. E então, curiosamente, no mesmo dia consegui até visitar 3 momentos, ou 3 locais. Aquele que é mesmo museológico foi dentro do Castelo de Silves. Muito interessante, muito interessante. São exposições que não são permanentes. Naquele caso era uma exposição muito dada às expressões dos trajes, mas já lá apanhei até outras exposições no passado. Portanto, eles têm essa vertente. Onde depois também estive em algumas escavações que existem no Algarve, como o Milreu e uma outra em Albufeira, que eu não fixei o nome, confesso, mas que achei interessantíssimo poder visitar e poder perceber e poder entender o que ali se passava. Ali não é bem um museu, é um local
real, onde houve vida humana, não é propriamente um espaço de exposição de um repositório, mas eu também os vejo um bocadinho na mesma cena. Eu não sei se para já esta questão está respondida, eu procurei fazê-la. Paulo, ia-te só então perguntar, se todos os museus que tu visitaste, qual foi aquele que tu achas que foi o que gostaste mais, não é? E qual é a importância dos museus nos dias de hoje? Se achas que, por exemplo, a internet esvaziou algumas coisas dos museus ou é importante ir ver mesmo um museu? Olha, antes de dizer qual é que gostei mais, vou começar a responder ao contrário, porque aí vais perceber quando responder depois a essa questão. Honra seja feita ao falecido professor Mariano Gago, que introduziu em Portugal uma coisa chamada Centro de Ciência, que numa primeira leitura se calhar pensava-se que não encaixam aqui nesta questão dos museus, mas acho que encaixam bastante, porque criam uma cultura museológica a priori, criam uma vontade até de contacto, onde aliás isso até é muito estimulado, particularmente naqueles que são mais virados às questões tecnológicas, digamos assim. Mas de alguma forma isso serviu-me para criar nas minhas filhas em concreto o gosto pelo conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que não tem que ser simplesmente aquilo que estamos a ver naquele momento e naquele espaço. E esses espaços tiveram esse efeito, eu acho, muito interessante e pedagógico junto das minhas filhas no momento em que as lá pude ir. E vou-te ser sincero, visitei o máximo daqueles que consegui. Até na Madeira fui ao Centro de Ciência Viva que lá existe. E todos eles foram muito importantes. Se me perguntas qual é aquele que visitaste, cuja grandeza, cuja dimensão, cuja escala, cujo conhecimento, cujo o espólio me deixou a boca aberta, eu não posso deixar de dizer que foi o Louvre. Não posso deixar de dizer que foi. Porque foi. Também, curiosamente, aquele museu e outros da mesma dimensão que o mundo fora há, também me fazem lembrar de uma outra coisa que é menos agradável, que é o facto de que aquelas peças estão ali porque foram retiradas aos locais de origem. Portanto, se quisermos um bocadinho, aquilo é uma espécie de gruta de Alibaba. Honra seja feita, por exemplo, ao diretor do Museu do Cairo, que tem conseguido recuperar muita coisa que lhes foi retirada e tem agora introduzido no novo espaço do Museu do Cairo, que eu adoraria visitar. Adoraria visitar. Deve ser uma coisa do outro mundo. Eu estou a falar do novo Museu do Cairo, que é uma coisa, já vi imagens, é espetacular. Quanto às redes e às possibilidades da internet, é isso. Tudo se complementa. O que passámos foi a ter mais um espaço, mais uma janela, com a possibilidade, com outra calma, provavelmente, de deglutir um bocadinho melhor as coisas que lá estão. Ou seja, podermos aprofundar um bocadinho mais o conhecimento do que lá está, se calhar ler um bocadinho mais a ficha técnica das coisas que estamos a ver. Mas o contacto direto é insubstituível. É insubstituível. E, portanto, devo dizer que não vejo como concorrencial, vejo como complementar esta possibilidade. E vejo, em tempos de pandemia, em tempos de impossibilidade económica ou financeira, isto como uma possibilidade de, pelo menos, haver um contacto com aquilo que são os repositórios desses museus. Já agora, o Louvre, e agora vou ser do mais egoísta possível, foi para mim uma referência. Eu, em tempos, até cheguei a pôr isso no Facebook com a minha foto de perfil, porque estou num dos corredores a ver um conjunto de quadros e de repente começo a ver que está toda a gente a olhar para mim e eu, curiosamente, até estava a olhar para o motivo e não estava a perceber. E é uma das minhas filhas que me chama a atenção. Pai, mas tu estás ali. Ou seja, há um indivíduo que eu depois nem vi quem era o autor, que de alguma forma fez um quadro dizia ele que aquilo é óleo, portanto não acredito que seja um quadro fiel, de um eventual general romano. Epá, eu desculpei uma expressão, mas o menino era mesmo a minha tromba. Ou eu era a tromba dele. E então, a malta estava a olhar para mim, para o quadro, e estava a dizer, mas o que é que se passou aqui? O que é que se passou? E eu também não estava a perceber, porque eu estava a olhar na direção do quadro, mas estava a ver o quadro ao lado. Ainda não tinha visto ele. E então, o que foi um bocado estranho. Depois olhei para o quadro e fiquei assim, mas o que é que se passa aqui? Eu já estou no Louvre, estou mais velho do que eu pensava. Mas isso é só uma paródia. É só uma paródia. Excelente episódio esse. Muito bom, muito bom. Ana Lúcia, as mesmas perguntas, qual foi o último museu que tu visitaste, aquele que tu gostaste mais e qual é a importância que os museus têm hoje em dia, e pronto, e mais aquilo que tu queiras falar sobre esta temática. É um bocado complicado, estás a falar disto como uma antropóloga que também teve
uma antropóloga, uma estudante de antropologia, como digo, e que teve também que estudar museologia, não é? Como deves compreender. Mas vou tentar passar um bocadinho ao lado disso. Olha, o último museu que eu visitei, eu tive que fazer aqui recordar um esforço, porque eu vou a museus habitualmente, inclusive onde visito, o que visito, as cidades a que vou, eu faço questão de ir aos espaços museográficos aos espaços museológicos dessas cidades, dessas vilas. E eu recordo, penso eu, que o último sítio onde eu estive foi este verão, em Trancoso, num novo espaço que foi aberto, que penso que era onde era a sinagoga de Trancoso, agora é um espaço museológico sobre a comunidade judaica, que muito importante para Portugal, portanto tem lá um acervo de várias figuras importantes que saíram, que fizeram, portanto, o êxito de Trancoso para o resto da Europa, portanto muito interessante. Depois eles explicam também lá o que é uma sinagoga, está muito giro, é um espaço muito pequenino e escondido, mas penso que esse foi o último sítio a que fui há pouco tempo, já porque eu continuei a viajar durante o confinamento, portanto fiz férias de verão em sítios com menos pessoas, com menos turistas, então pronto, consegui visitar. Eu frequento muitas vezes os museus e até me lembro há pouco tempo, houve esta questão de abrir ou não museus e por causa do Covid e etc. Epá, e a mim sempre me surpreende um bocadinho este tipo de conversa, porque quando eu vou a museus, calha, não sei porquê, mas raramente vejo lá pessoas dentro. Portanto, para mim, ir a um museu durante a pandemia do Covid é uma situação muito segura, porque eu raramente tenho lá pessoas à minha volta, tirando um outro caso, talvez no Museu de Arte Antiga há pouco tempo tinha aquele quadro que foi salvo, graças a Deus, pelo também o apoio dos portugueses num crowdfunding, e que estava lá muita gente em frente a esse quadro, mas não no resto do museu. Eu não me recordo, de facto, de visitar museus, e visito alguns, muito interessantes até, e sou eu e mais a minha família. Eu também reconheço uma coisa, eu faço mais agora isso, também por causa de ter uma filha e por causa também acho que é uma excelente oportunidade, é muito pedagógico visitar museus com os nossos filhos, uma forma deles aprenderem, adquirirem algum conhecimento, sem ser maçador e sem ser chato, né? Nós estamos ali numa viagem a andar e vamos explicando as coisas de uma forma mais didática. Agora, o museu que eu preferi visitar, isso é uma tricky question, porque por acasos da vida tive a oportunidade de viver algum tempo em Nova Iorque, portanto, então eu visitei os museus todos de Nova Iorque e de facto aí vê-se, pronto, não há comparação possível. Eu também conheci o British Museum, o British Museum adorei, mas senti aquela sensação de que a minha senti-me agredida no sentido que ver aquelas coisas todas que foram retiradas às comunidades locais, nomeadamente da Índia, do Tibete, do Egito, ver ali aquilo exposto é quase como se eles tivessem ido lá e tivessem arrancado aquilo tudo para estar fechado num barracão, entre aspas, não é? Para mim é muito agressivo, senti-me, e eu nos Estados Unidos da América não senti tanto. Tanto no Metropolitan Museum of Art como no de História Natural, é uma sensação que eles estão a tentar criar espaços inspirados, mas são espaços que têm umas peças de facto originais, mas a maioria nós sabemos que são peças reconstruídas, portanto é uma maneira de tu estares num espaço de uma determinada cultura ou de um determinado tempo histórico, mas de facto não sentes essa sensação de que aquilo foi tudo retirado e colocado ali para bel prazer de alguns burgueses que depois podiam ir visitar essas peças. Senti mais o cuidado nos Estados Unidos da América de não ter esse propósito de mostra de espólio gratuito, pronto. E de facto o Museu de História Natural é assim uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa curiosa também para um português visitar, e é aí que nós também vemos algum déficit da nossa presença enquanto investigação científica, enquanto nós percorremos imenso espaço onde eles recuperam que é a história medieval, por exemplo, porque lá está, os Estados Unidos da América são um país recente, portanto tudo o que eles têm lá
mostra de história tem por pressuposto outras culturas e outras nacionalidades, não é? E nós percorremos espaços imensos, o que eles fazem da parte até de salas de grandes palácios, etc., que eles tentam emular, não é? E não há uma única peça, uma única espada, uma única sobre Portugal. É como se Portugal não tivesse existido. Quando nós lá está, gostamos muito de dizer, somos o país que mais o país da expansão marítima, não é? E percorrer aqueles espaços todos onde não tens nada sobre Portugal, para mim, portuguesa, é quase ofensivo. Mas eu não critico os americanos, eu critico muitos anos de falta de contacto e de comunicação científica entre os portugueses e possivelmente universidades americanas. E por isso também não há lá espólio português para apresentar. Portanto, é uma lacuna imensa. A Espanha muito bem representada em todos os sítios e em todas as épocas históricas, mas Portugal, de facto, é como se não existisse. E depois, por isso é que se calhar eles não sabem quem são os portugueses e onde é que fica Portugal, não é? Não, se calhar é por causa disso que eles acham que Portugal é uma província espanhola, Brasil! não é? Uau! Não, Portugal é na Europa, ok? Pronto. Mas, de facto, senti um bocadinho essa questão relativamente à falta da portuguesa. Muito bem. Maria Germano, o que é que tens a dizer sobre isto? Sobre o quê? Sobre o que a Ana Lúcia falou? Do espólio? Não, sobre a questão daquilo que eu te perguntei de início, qual foi o dos último museus. museu? Olha, eu tenho andado aqui, etc. estava aqui a pensar, eu penso que o último museu que eu visitei foi ano passado também nas férias, do Museu do Vinho, na Ilha Terceira, nos Biscoitos, que é um museu muito pequenino, que não é muito visitado, que é gratuito, que é de um particular, portanto os proprietários são os donos ali das vinhas dos Biscoitos. Biscoitos é uma localidadezinha na Ilha Terceira, que faz um vinho fantástico, uma produção muito pequenina, e está lá o espaço museológico a explicar como é que eram feitas a plantação das vinhas, a produção toda artesanal do vinho. Epá, muito, muito giro. E vale a pena, pronto, o museu é muito pequenino, mas vale bem a pena. E acho que foi o último museu que eu pois, foi esse, e foi a Casa Museu Vitorino Mésio, que lá está outro espaço museológico também muito, muito interessante na Praia da Vitória, também de entrada gratuita, que aquilo está muito interessante. Não só tem algumas peças da família Vitorino Mésio, mas tem lá uma peça curiosíssima que eu acho que até partilhei no Facebook, que foi o caderno que o pai do Vitorino Mésio deu ao Vitorino Mésio quando ele percebeu que ele gostava de começar a escrever. Então está lá o caderninho. E então achei tão engraçado, porque se calhar se o pai dele não tivesse dado aquele caderno para ele escrever e que depois publicou, o Vitorino Mésio não tinha sido o escritor que foi, não é? E às vezes há assim pequeninas coisas que acontecem na vida das pessoas que mudam tudo. E depois é interessante também porque aquilo era a casa dele, onde ele viveu, a família dele viveu, e está mais ou menos preservada com peças de família, e vê-se também como é que era uma casa da burguesia açoriana da época, e é giro. Pronto, e gostei. Gostei bastante e aconselho, portanto, vale a pena ir aos Açores, e vale a pena ver não só a parte da paisagem da natureza, mas também o espólio interessantíssimo que os açorianos têm, que vale a pena ser visto, e vale a pena perceber como é que são como é que são aquelas ilhas, porque ao olharmos para o espólio, olharmos para o museu, olharmos para a cultura, percebemos como é que aquelas pessoas, como é que aquelas pessoas vivem, percebemos aquilo tudo de uma outra forma. Maria, que eu mais gostei. E tu falaste ainda na Ilha Terceira, a Angra do Heroísmo é um museu a céu aberto, porque, aliás, é património da humanidade exatamente por causa disso. Angra é uma cidade património mundial. Em Angra, só por si, vale a pena, não é? É um museu a céu aberto. Em Angra, conseguindo visitar o Museu da Sé, que também tem algumas peças muito interessantes. Não conseguindo ter tempo nem visitar nem o Museu de Angra, nem o Museu Militar de Angra, que também, segundo dizem, que são dois museus muito, muito, muito interessantes, mas que ainda não consegui ter tempo.
Pronto, dizem sempre, 4 dias para a ilha terceira consegue-se ver tudo, consegue, fora. Este tipo de coisas não é possível. Pronto, adiante. Os museus que eu mais gostei até hoje, eu não consigo destacar assim um museu. Há museus que eu acho que são... há um museu que eu aconselho, que eu acho muito, muito, muito interessante, que é o Museu de Eletricidade, ali em Belém, pela forma como ele está feito. É muito interativo, explica como é que era feita a eletricidade no século XVIII, no século XIX, no século XIX e no início do século XX, todas as profissões das pessoas que lá trabalhavam. E eu digo-vos, nunca mais disse mal do meu trabalho, nem de ninguém trabalho, quando eu percebi o que era um fogueiro. Um fogueiro, não, a sério, era terrível. Um fogueiro, normalmente eram crianças, que estavam debaixo das fornalhas a tirar o carvão que caía, portanto, com umas temperaturas elevadíssimas e que iam levar para a rua, portanto, com temperaturas muito baixas, e passavam a vida nisto. Fogueiro era uma profissão horrível. Claro que os miúdos não tinham grande esperança média de vida, estamos a falar de crianças de 7, 8, 9, 10 anos, naquela época era assim, não é? Porque era a maneira de dar de comer à família. E morriam cedo porque em termos de doenças, claro que as resistências iam todas à vida. Portanto, muito respeitinho pelos fogueiros, por todos os fogueiros que ali passaram ali na Central Tejo, mesmo muito, todos os fogueiros e não só, mas achei muito giro. E gostei imenso da última vez que fui ao Museu da Arte Antiga. Porquê? Porque foi na altura do confinamento. Tinha um museu para mim e para uma amiga minha que foi comigo. Estava lá outra senhora. Consegui ver todas as... Aliás, eu só consegui ver o segundo andar onde estão os quadros, não consegui ver o resto. Porque passei lá uma manhã inteira, o museu entretanto fechou, foi naquela altura em que não se podia passar de conselho a partir da 1 da tarde, o que é que foi, portanto ficámos lá mesmo até ao final, até nos mandarem embora. É que mandaram-nos literalmente embora e chegámos a Arampai umas 9h pouco da manhã. Conseguimos estar a apreciar cada quadro, cada estilo, sem percebermos nada de arte, atenção, nenhuma de nós percebe nada de arte. Mas isto é uma oportunidade única, seguríssima, não estava lá ninguém, a não ser eu, a minha amiga e outra senhora e os seguranças, que ainda por cima, como não tinham nada a fazer, de vez em quando víamos ali todas interessadas no quadro a discutir, a dizer disparados, a mandar umas postas, e ele, não, olha, que isto foi isto, pronto, eles sabem, não é? Estão lá, estão habituados, já sabem algumas coisas sobre os quadros, e estão lá a nos explicar, e dizem, que bom, olha, obrigada, não sei o quê, olha, e se reparar, se afastar mais ou se afastar menos, e vi outro banco, pronto, passei assim uma manhã fantástica mesmo. Há outro museu também pequenino, que os museus não são só arte, também, e gosto particularmente dos museus industriais, também se calhar também devido à minha formação de base de Sociologia do Trabalho, mas houve um museu também que eu achei muito interessante, em Passos de Brandão, que é o Museu do Papel. É muito, muito giro. Tive uma visita guiada, também explicar o processo todo de produção de papel. Na altura era industrial, hoje nós achamos que é artesanal. O museu está muito interessante. Depois, no final, tem lá uma parte que está a trabalhar, está dedicada às mobílias feitas de papel. E então descobri que algumas mobílias que o IKEA vende são de papel. Exatamente. Que elas, por exemplo, há umas mesinhas que acho que toda a gente tem em casa, umas quadradas muito baratuchas, que é papel. Pronto, deste uma explicação para algumas coisas que agora já começo a entender. O preço baixo, por exemplo, não é? Portanto, o problema é o papel. Qual papel? O papel. Mas, portanto, por um lado, o preço bastante baixo e pronto, eu tenho uma há seguramente uns 10 anos e está aqui para dar e durar, está muito bem. Portanto, em termos de durabilidade não noto muita diferença, claro, também não tenho aqui nada pesado em cima, mas para as questões assim, para o que é, serve muito bem. Sim, e também estamos a preservar um bocado das árvores mais... Sim, também é verdade. Ok, se bem que o papel também vem da árvore, portanto aquilo vai dar quase uma coisa, vai dar não é bem, porque este tipo de mobílias muitas vezes são feitas com papel reciclado.
Pronto, menos mal. Bom, vamos então agora passar para o segundo tema. Posso só intervir, só para dizer uma coisinha? Sim, força. Olha, eu por acaso ia já agora apelar também aqui à minha terra. Lembrei-me que afinal o último museu que eu tinha visto não foi nas minhas férias de verão, foi precisamente aqui há pouco tempo, trouxe um colega meu da Galiza, que ele é da Galiza, que veio visitar aqui o Museu de Bucelas, o Museu do Vinho. Fui lá com ele, mostrei-lhe, dei a provar o vinho Arinto, ele adorou. Portanto, Bucelas, Museu de Bucelas, venham ver. Muito é bem, muito interessante. O Cor da Portela já lá cantou nas Caves e é muito, muito giro. Pronto, então para dizer que a minha viagem de sonho é a Atalanta para visitar o Museu da Coca-Cola. Já que vocês falaram no Museu do Vinho, eu tinha que dizer esta coisa. Também tens uma interatividade muito interessante no Museu do Pão. Museu do Pão em Ceia. Já o visitei. Já visitei. Muito interessante. Interages com um louco. Muito interessante. Exatamente. Muito interessante. Bem, vamos passar para o segundo tema. Também é um tema surpresa. E pronto, não é um museu, mas não anda muito longe disso. E eu vou-vos pôr este desafio que é: quem é que deve ou não estar no Panteão Nacional? Isto é uma pergunta do caraças, não é? Agora assim, sobretudo apanhado de repente. Ana Lúcia, vou começar por ti desta vez. O que é que achas? Quem deve, quem não deve? Qual é a importância do Panteão Nacional? Fala-me lá um bocadinho, dá lá a tua opinião sobre isto. Olha, primeiro, quem deve é quem já lá está, não é? Não tiraria de lá ninguém, foram lá muito bem colocados, portanto, estão lá com as razões que estão. O Panteão Nacional surge numa época, portanto, por causa da questão religiosa e não religiosa, portanto, todos os grandes reis e grandes figuras públicas estão em espaços ditos religiosos, não é? E com o surgimento do Estado laico republicano, houve necessidade de criar um espaço laico que pudesse, onde pudéssemos colocar pessoas de renome para Portugal. E eu acho que, a meu ver, eu penso que, mais ou menos, tirando uns últimos casos, as pessoas que lá estão serão aquilo que são pessoas que nos representaram enquanto chefe de Estado, grandes figuras da literatura, do teatro, da arte, da ciência. Penso que sim, serão essas as pessoas que assim também desejarem. Eu não sei muito bem se nós em vida podemos dizer que não queremos ir para o Panteão, por exemplo. Estou agora a pensar na Eunice Munhoz. Eu penso que ela disse qualquer coisa do género, que não queria grandes honras de Estado e grandes coisas assim muito... Pronto. Mas penso que seria uma boa pessoa para ser colocada também no Panteão Nacional se fosse portanto... Olha, recentemente houve uma polémica, não foi polémica, eu ouvi, até foi numa rádio concorrente, a TSF, como se a gente fôssemos concorrentes da TSF, mas também estava a haver uma discussão sobre esta questão do Panteão e houve alguém que disse que não achava bem, por exemplo, o Eusébio fazer parte do Panteão. Atenção, que eu penso que quando ele se referiu ao Eusébio, referia-se à questão do desporto em si, ou seja, sim, para ele se calhar o desporto não era relevante ter lá pessoas, porque o desporto não é assim uma coisa que seja assim, que dê grande destaque, se calhar até dá, porque se calhar é o desporto que mais destaque dá e mais visibilidade dá a um país, não é? Se calhar há muita gente no mundo fora que conhece Portugal porque sabe que o Cristiano Ronaldo é português, ou pelo menos sabe que existe um país que se chama Portugal por causa disso. Mas achas ou melhor, consideras que deveria ser transversal todas as áreas de serem representadas no Panteão Nacional? Eu não queria estar aqui a trazer grandes polémicas, por isso é que eu disse que acho que quem lá está lá porque foi assim decidido democraticamente e pronto, e lá estão, e não vou entrar em grandes picardias. Mas, a meu ver, o desporto, quer dizer, eu acho que eu não acharia bem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ir para o Panteão. Não sei, não... porque também não estou a ver, comparativamente, sei lá, um grande desportista internacional, norte-americano. Olha, o Jesse Owen tem aquele atleta americano que ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, tem honras de ser uma das figuras. Eu também vi, porque foi o exemplo que deram quando rebateram essa situação. Ele nos Estados Unidos está num museu qualquer, uma coisa assim, ou só tem um museu dele e tem assim uma história à volta disso. Não está ao pé do
George Washington, ou de Pois, se Lincoln. calhar não Ou de... está. Isso já não te consigo Percebes? responder. É este tipo de equiparação que eu acho que a mim choca-me um bocadinho. Porque o Panteão também está organizado mais ou menos por zonas, entre aspas, não é? E depois tens ali o Eusébio que não encaixa em nenhuma, não é? Pronto, não é um chefe de Estado, não é um poeta, não é uma figura das artes, não é um músico, não é um cantor como a Amália, não nos representou enquanto cultura portuguesa. E, epá, se diz o desporto, epá, o futebol não é português. Se a gente tivesse inventado o futebol, não. Portanto, mas, epá, não queria entrar em grandes... Agora, eu não ia aceitar que o Cristiano Ronaldo fosse para o Panteão, por exemplo, ok? Pronto, dizendo bem. E nem estou a ver outra figura de relevo no âmbito do desporto que merecesse honras de ir para o Panteão neste momento. Acho eu. Não estou assim a recordar. Sim, senhora. Maria. Sim. Relativamente a isto, o que é Ora que tu bem, achas? Quem é que deve estar, quem é que não deve estar? Por um lado concordo com a Ana Lúcia, porque quem lá está lá muito bem, foi assim decidido, e pronto, aquilo que eu entendo sobre o Panteão Nacional é que estão lá pessoas de relevo para a cultura, para Portugal. Entretanto, desde que o Panteão foi fundado até hoje, a sociedade mudou muito, não é? Portanto, e se há uns 100 anos as pessoas de relevo pertenciam às elites, não é? Às elites literárias, às elites culturais, às elites científicas, às elites governativas, e não retirando o mérito disso, hoje em dia, tal como o Eusébio, e eu sou a favor do Eusébio estar no Panteão, apesar de não ser sequer benfiquista, atenção, sou do Sporting, mas o Eusébio foi uma pessoa que pôs Portugal no mapa mundo. Não ao nível das elites, mas ao nível do cidadão comum. Houve muitas pessoas que começaram a conhecer, saber que Portugal existia, ainda por cima temos que olhar para a época, a década de 60, estamos numa ditadura, Portugal num regime extremamente fechado, começou-se a conhecer que o Eusébio existia, que Portugal existia, porque se ouviu falar no Eusébio. Portanto, se havia algum live de abertura do Estado, algum live, atenção, de Portugal ao mundo, muitas vezes foi através do desporto, nomeadamente através do futebol. Está lá sozinho, foi o primeiro. Foi o primeiro grande futebolista que existiu em Portugal. Figuras ligadas ao desporto que eu acho que também poderiam lá estar eventualmente. A Rosa Mota, o Carlos Lopes, provavelmente uma Aurora Cunha também, mas pronto, mas isso, esperemos que não se tenha que pensar muito sobre isso durante bastante tempo, que eu desejo uma longa vida a estas pessoas que tanto deram e que tanto fizeram para desenvolver o desporto nacional. Obviamente, a par das elites, a Amália, sim senhora, para mim está, que a Amália também não fez parte da elite, mas olhando para a sociedade como ela está, olhando para o mundo como ele está hoje, nós temos que pensar, e que há um espaçamento cada vez menor em termos de importância social, não em termos de poderio económico, né? Mas pronto, de importância e de desigualdade económica, entre aquilo que as elites fazem e aquilo que as pessoas, o Zé comum, o pessoa comum faz, se calhar também temos que pensar que a sociedade mudou e que a vida mudou e que se calhar há mais pessoas que poderão lá estar representadas no Panteão. E, sinceramente, acho que qualquer português de exceção, de qualquer área que seja do desporto, seja da política, seja, por exemplo, os chefes de Estado, seja da religião, por exemplo, eu não me chocava nada que, caso assim o entendessem, por exemplo, o Sheikh Munir da comunidade islâmica de Lisboa um dia estivesse no Panteão enquanto representante de uma comunidade, enquanto português, representante de uma comunidade religiosa bastante importante e diversa aqui de Portugal, não sei. Portanto, isto sou eu a falar, não faço ideia. Mas lá está, esperemos que a gente ainda não tenha que pensar nisso durante muitos e muitos anos.
Ok, sim, Desejo senhora. longa vida também ao senhor. Pronto, esta é a minha opinião. Sim, senhora. Muito obrigada, Maria. Paulo, tua opinião sobre esta questão do panteão, de quem deve estar, de quem não deve estar? Até porque o panteão não é muito grande, também não dá para banalizar, porque qualquer dia tínhamos que construir um panteão novo, não é? Mas dá-me lá a tua opinião sobre este assunto. Olha, eu, como tive o privilégio de ser o terceiro, também tive uma oportunidade que as outras minhas antecessoras não tiveram, foi de fazer alguma pesquisa. E peço-vos desculpa por vos ter ultrapassado nisso, mas já que tinha a responsabilidade de ser o último, mas também tinha também a responsabilidade de ir à procura de mais alguma informação, já que tinha o tempo a meu favor. A definição de panteão é a casa de todos os deuses. Entenda-se deuses numa acessão humana, não numa acessão religiosa. Curiosamente, o panteão francês, e já vamos ao nosso, tem lá uma inscrição à porta que dedica o panteão ao Grand Homme, la patrie reconnaisse, aos grandes homens a pátria grande. E, portanto, esta é, se calhar, uma boa definição do para que é que serve aquilo. É verdade que isto resulta muito daquilo que foi a Revolução Francesa, e é verdade também que nós nem demorámos muito tempo, curiosamente, ao que é hábito, naquilo que herdar isto vindo da Revolução Francesa, no momento de civilidade da nossa comunidade, se bem que em 1836, quando nós criámos o Panteão Nacional, por decreto, estas coisas ainda eram muito mistas e até fizemos uma coisa que foi instalar o Panteão Nacional na Igreja de Santa Engrácia. E aqui eu tenho que dizer uma coisa à Marlene. Era para mim esquisito, e não sei, e acho que seria muito mais esquisito para a comunidade islâmica perceber que tinha um dos seus depositado naquilo que era um templo de outras origens. Mas penso que a igreja não está aberta ao culto, nem está Não abençoada. está, mas Portanto, aquele espaço é um espaço laico. é um espaço laico, mas que tem essa lógica inicial. Mas é um espaço laico. Para todos os efeitos é um espaço laico. Eu sou muito cuidadoso com isso. Eu disse que a mim não me chocava nada. Agora, eu só espero também que nunca se tenha que pôr, se tiver que colocar essa questão, que seja daqui a muitos e bons anos, que eu desejo longa vida ao senhor. Também, até porque ele faz falta. Até porque ele faz bastante Portanto, falta logo nessa altura logo se verá. equilíbrios que temos. Não, mas atenção, eu não estou a dizer que ele não deva ter honras de panteão. O que eu estou a dizer é que este panteão, no sítio onde está, pode gerar polémica. É só isso que eu estou a dizer. Portanto, há aqui separar, por exemplo, nesse aspecto, os franceses foram mais felizes porque construíram um edifício neoclássico para aquele fim e nunca terá dúvidas da natureza civilista do próprio edifício. Este poderá levantar questões e também, vamos já agora ser honestos, o Panteão Nacional não se cinge à Igreja de Santa Engrácia. Há outros espaços que estão reconhecidos como espaços de Panteão Nacional. Porque uma coisa é o Panteão Nacional enquanto local onde vamos consagrar os nossos heróis, se quisermos assim, uma abordagem mais simplista. Outra coisa é o espaço onde isso acontece. E nós atribuímos normalmente as duas coisas ao mesmo, mas não é. Não é porque, por exemplo, em Coimbra também já é neste momento, há lá um espaço dedicado a esta função. Já agora, indo à lei, a lei diz que só tem honras de panteão, aliás, destinam-se o panteão a homenagear e perpetuar as memórias dos cidadãos portugueses que se distinguiram por serviços prestados ao país, no exercício de altos cargos públicos, altos serviços militares, coisa que os franceses, por exemplo, não fazem, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária, científica e artística ou na defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e da causa da liberdade. Mas também diz que há duas maneiras de ter honras de panteão. Uma é por depósito dos restos mortais e a outra é para a fixação de uma lápide alusiva dentro do panteão. Aqui chegados, está aqui traçado o perfil de quem ali pode estar. E, digamos, o tempo... E já agora isto foi alterado em 2020. E depois foi alterado para ajustar a novos heróis nossos que ali quisemos colocar e ainda assim não ajustámos. Porque o nome do Eusébio, que para mim nem se coloca a questão dele não estar lá, antes pelo contrário, não está salvaguardado pela legislação. Vamos ser honestos, eu acabei de usar o perfil e ele não preenche nenhum daqueles requisitos. Até aí fomos, quer dizer, revê-se aquilo e depois nem sequer se consagra o perfil dos que já lá estão. E temos que ir adaptando, como é. Agora, eu só espero que o Panteão Nacional não se transforme numa espécie de atribuição honorífica, como acontece para aí, avulso, de uma espécie de medalha coletiva,
onde neste momento se ingram e abundantemente pessoas até de duvidosa índole. Aliás, eu até costumo dizer, nunca medalhem. Passa a pertencer a um grupo, não sei se gosto. E espero que também não se banalize a assunção de ter honras de panteão, porque ela deve ser mesmo para aqueles que são os nossos deuses quando é pequenino, que é para também não oferecer utilidades, se aqueles que são os nossos heróis, na acessão não militar da expressão, aqueles que foram os maiores de nós. E isso eu não tenho dúvidas nenhumas que fará algum sentido. Porquê? Porque um povo precisa de referenciais, precisa de algo para se estimular e precisa de perceber que, afinal de contas, ele também é capaz, porque dentro dos seus houve aqueles que ao serem o que foram, dignificaram também a condição humana e a condição de ser português. E isto pode servir também de galvanização. Pensaram, não estou aqui a apelar a patriotismos nem a nacionalismo, estou a apelar a um sentimento de capacidade de fazer e de fazer motivado por, e neste caso, pelo exemplo. E, portanto, faz-me todo o sentido mantermos aquele tipo de espaço referencial, reverencial, se calharmos também um bocado, mas não numa acessão religiosa, para, de alguma forma, isto também nos estimular a perceber que não há assim tantos impossíveis. Nós tivemos ali pessoas que mostraram que sozinhas, com as suas competências, conseguiram fazer ali bastante no seu tempo, pelo aquilo que é a causa nacional, nas suas diversas nuances. Eu não via mal nenhum que se abrisse ali, para não corrermos o risco de esquecermos de alguma atividade, como a desportiva nitidamente está esquecida. E a verdade é que eu costumo dizer que os nossos campeões desportivos, quando são praticamente super-heróis, porque eles são completamente desamparados. Eles são uns fora de série comparados mesmo com os outros, porque se eles estivessem num país a sério, onde o investimento no desporto não fosse esta brincadeira que é em Portugal, eles provavelmente eram imbatíveis mesmo, porque estariam em condições que não tiveram. Portanto, eles são fora de série aqueles que atingem esse estatuto. Coisa que o futebol até por acaso tem beneficiado de alguma coisa que os outros não têm, vamos ser honestos. Eu ouvi aí nomes que para mim são muito mais consensuais da área do atletismo, porque aquilo é mesmo das capacidades intrínsecas daquelas pessoas, Rosa Mota, aquela gente que ganhou coisas impossíveis. Nós até tivemos o privilégio de assistir a isso no nosso tempo de vida, mas que neste país realmente é uma coisa extraordinária, porque eles não fizeram sem recursos. E isso deve ser valorizado, significando ainda que mesmo sem recursos somos capazes, e isto pode ajudar a estimular que gerações vindouras se galvanizem para conseguir fazer coisas. Não estranho, nem estranharia nada, porque um dia mais tarde alguns dos cientistas portugueses que já hoje se vão evidenciando naquilo que é pesquisa a vários níveis, também pudessem ter este tipo de reconhecimento. Aliás, era mais pacífico de acordo com o que está na legislação. Mas, se calhar, abrir a própria legislação a um quadro em que não restringisse a atividade. Porque depois fica sempre este debate, um futebolista, eu não sei. É verdade. Também não os podemos escolher todos. Tem que ser mesmo aqueles que se destacam. Aqueles que há um tsunami do outro lado do mundo e vemos um miúdo vestido com a camisola do Figo. E a falar do Figo, conhecendo se calhar muitas vezes melhor que nós. E isso é uma coisa interessantíssima. Se calhar estou aqui a ser um bocadinho caseirista nesta análise, mas é interessante perceber que alguém com aquilo que fez, não só galvanizou os portugueses no momento em que o fez, como também chegou ao coração de outros. E isso é de valorizar. E não é com aquelas medalhas vulgares, essas comendas que andam para aí ser distribuídas, ao Deus dará, eu já começo a achar que aquilo parece que o tipo começa a pertencer ao grupo da Lapa. Qualquer um já recebe aquilo, vamos ser honestos. Não, sério, eu já temo que um dia alguém olhe para mim e diz, aquilo tipo disse umas coisas giras, se calhar merece medalha. Eu vou fugir a 7 pés disso. Eu vou passar a pertencer a um grupo que é estranho. Desculpem lá. Há ali gente boa, atenção, mas o problema é que não é boa. Exatamente. Olha bem, já está tudo, Paulo? Pronto, já bati. Já bateu, muito bem. Então, olha, vamos continuar contigo, só porque agora vamos passar para este tema livre que cada um trouxe, e provavelmente, como isto é uma das coisas que mais nós discutimos no nosso grupo privado que temos no WhatsApp,
provavelmente isto depois também vai a reboque daquilo que a Maria e que a Ana Lúcia possam querer ou comentar, ou depois quiserem dizer outra coisa qualquer, porque é um tema muito interessante que tem a ver com a democracia local, a participação dos cidadãos, que foste tu que escolheste muito bem. E agora até está na berra, porque, por exemplo, a Câmara de Lisboa, com aquela coisa do Conselho dos Cidadãos, que a Maria também fala muito, as transmissões que a Junta de Freguesia do Lumiar faz das suas assembleias de freguesia, que cada vez tem mais visualizações. Portanto, isto é tudo muito interessante, mas vamos, Paulo, diz-me lá então o que é que, quando pensaste neste tema, o que é que tu querias referir de mais relevante? Olha, antes de mais, e deixa-me dizer isto, eu também participo na edição de um outro órgão aqui do Burgo, e esta semana, curiosamente, também houve um debate interno dos diversos contribuidores para aquele outro, e que incidia sobre esta questão. E quem ler depois a edição desta semana vai perceber que até há, se não me engano, 3 artigos, um é meu, os outros 2 são de outras 2 pessoas, relativamente a este tema. O que significa que, pelo menos, é capaz de ser um tema quente, porque está a motivar as pessoas. Sabem, eu adoro quando a gente fala das coisas como se elas tivessem sido acabadas de inventar, quando elas há muito que foram inventadas. A questão depois é a forma, o como, a técnica, a tecnologia utilizada. Eu permito-me dar-vos cabo da paciência com um bocadinho de história que vai à idade do bronze. E provavelmente a Maria Germano terá mais capacidade do que eu para falar sobre isto, mas como isto tem muito a ver com a área da ciência política, eu acabei por me cruzar com isto há uns anos atrás. Primeiro porque isto desmistifica até que não é o direito romano a fonte do municipalismo. Ao contrário, o que o direito romano foi dar-lhe estrutura, que é outra música. É porque as municipalidades romanas tinham uma outra função, é uma função de representação do poder central naquilo que eram as províncias romanas. E não era propriamente um poder local, era um poder de representação do poder central. É uma coisa um bocadinho diferente. A verdade é que no período castrejo, aquilo que, curiosamente, os nossos mirins ainda hoje têm, que é o fogo de conselho. O fogo de conselho foi a origem disto tudo. Ou seja, as pessoas começaram a deixar de viver em núcleos familiares, começaram a viver em núcleos alargados, que são aquilo que nós hoje conhecemos por citâneas, por aglomerados castrejos, onde, à porta desse aglomerado, no espaço comum, tomavam decisões em democracia direta, diga-se, sobre aquilo que era necessário fazer. Depois, quando os aglomerados cresceram, aquilo começou a ter uma espécie de conselhos especializados por profissão, mas a filosofia era a mesma. A coisa foi avançando, e eu não vos vou fazer aqui uma leitura da história intensiva, mas a coisa foi avançando e tivemos aqui, particularmente no nosso caso, da Península Ibérica, um conjunto de movimentos de ocupação que foram justificando, até pela instabilidade que criavam, foram justificando a manutenção deste espírito, do espírito da decisão local sobre as necessidades locais. Repare-se que o período árabe na Península Ibérica é dos períodos mais instáveis, porque há muito chega para lá, chega para cá, ora os cristãos recuperavam, ora perdiam, e isto criou uma necessidade de gestão direta no local. Voltámos quase ao início, porque havia aqui. E, curiosamente, é a tradição visigótica do período castrejo que, mais uma vez, volta a ganhar forma por aquilo que é uma figura, eu vou ter que ler porque o latim não é uma forma, que é o chamado Conventus Publicus Vicinorum. O que era isto? Era um código legislativo visigódico que foi promulgado pelo rei Regisvinto em 654, que criava simplesmente esta coisa gira daquilo que são os conselhos locais, onde haveria uma abordagem de audição popular sobre as necessidades locais. E, portanto, isto era uma forma de conseguir gerir os territórios que estavam muitas vezes até separados pelos próprios fenómenos de guerra e de instabilidade militar que ela gerava. Mais tarde, já na nossa nacionalidade, o período da Idade Média entrou-se ali num período em que depois até nos deu uma herança, que é o período paroquial, a seguir depois ao Império Romano. Como digo, o Império Romano deu forma jurídica às coisas, não foi criar nada disto, como veem, isto já vinha muito antes. Depois na Idade Média, entretanto, dá-se a nossa nacionalidade e com a nossa nacionalidade surgem as cartas de foral,
onde, mais uma vez, se delega nos territórios algumas funções de exercício, e com a participação dos cidadãos locais, e até mesmo com uma participação, pode parecer estranho por aquilo que nós temos a ideia da história, onde estamos a falar deste cidadão de maior competência financeira, vamos pôr a coisa assim, chamados burgueses, há aquilo que seriam cidadãos de dimensão económica menos expressiva. Claro que tudo isto era muito bonito no papel, mas a gente sabe como é que funciona. Ainda assim, eles até tinham uma função que era, e que transformou a Idade Média em Portugal numa coisa diferente, que foi o poder central régio se afirmar através deste poder local. Foi uma maneira de retirar aos nobres o poder que teriam nas suas áreas de influência. Ainda assim, a coisa foi andando, e não querendo ser muito exaustivo com esta questão, porque o que me interessa, acima de tudo, é percebermos que, ao longo do tempo, há uma transversalidade, que depois também se vem a ver já com as revoluções liberais do século XIX e depois, mais tarde, interrompidas, como tudo foi interrompido neste país durante aqueles 50 anos terríveis que tivemos, mas depois recuperadas a seguir ao 25 de Abril. Há uma coisa que é transversal, que é a necessidade de ouvir, é a necessidade de envolver os locais na decisão, não digo que seja na decisão plena, porque nunca foi, mas na decisão de, pelo menos, alguns dossiês e alguns temas poderiam ali ser decididos. E houve sempre esta preocupação. Portanto, hoje, qualquer indivíduo que deseje ser eleito, que pretenda ser eleito, que seja eleito, tem que, acima de tudo, perceber isto. Ele está lá, num regime, que é um regime misto, que é o nosso regime português, que é um regime de representatividade, mas também há um regime de participação. A Constituição previu o regime de participação no seu artigo 2º, e até lhe dá honras logo cimeiras. É preciso perceber que a nossa democracia não é uma democracia dos partidos. Tem sido como que abocanhada pelos partidos, mas ela não é uma democracia dos partidos. Ela também é uma democracia dos partidos, que até devem trabalhar no sentido que o artigo 2º é programático e diz lá que deve ser trabalhada no sentido da participação. Porquê? Porque há a consciência que a governação, há uma consciência secular, eu diria milenar, de que a boa governança depende daquilo que é o envolvimento dos cidadãos. Apesar de muitos dos nossos eleitos ficarem sempre muito espantados com aquela coisa da malta não ir votar e não participar, a verdade é que eles desejam que isso aconteça, senão já tinham praticado de outra maneira. E até temem o dia em que as pessoas comecem a fazer isso. E sempre que as pessoas fazem isso, criam-nos um número de obstáculos. Epá, eu não vou aqui recuperar o processo da linha amarela, mas eu lembro-me muito bem o que é que foi para o poder ver um movimento como o movimento de cidadãos contra o fim da linha amarela. Foi uma coisa brutal. Foi um desrespeito total para com aqueles que os elegem. Eu recordo que foram geradas até maiorias políticas ou partidárias à volta daquele dossiê no impulso deste movimento cidadão e que não foram respeitadas. Portanto, aquilo que é o sentido de democracia, que é das maiorias, também não foi respeitado. E, portanto, nós fizemos o trabalho de casa, fizemos uma maioria a decidir e ela decidiu. Não foi respeitado. E com isto depois não venham dizer que, coitadinhos, os cidadãos não votam, temos aqui uma crise. Não, é uma crise que é criada e é alimentada porque há uma vontade para que assim seja. Porque ninguém quer partilhar o poder. No momento em que vivemos maiorias absolutas no nosso Conselho, e estamos a falar em maiorias absolutas quase na totalidade. Eu recordo que só uma das freguesias do Conselho de Odivelas é que não tem maioria absoluta, que é a freguesia onde eu resido, que é Ramada e Canessas. Todas as outras têm maiorias absolutas e o próprio Conselho, na sua gestão total, que é o municipal, tem os dois órgãos, a Assembleia e a Câmara Municipal, com maiorias absolutas. Ora, também foi uma coisa espetacular que o eleitorado fez, foi concentrar o poder em meia dúzia de pessoas. E depois estranha que não é ouvido. E depois estranha que as oposições não fazem nada, que isto depois também é dito. Claro que não é difícil trabalhar sem instrumentos, é difícil quando chega a hora de juntar votos, nem vale a pena tentar juntá-los porque eles não vão resultar em nada. Mas isto foi o eleitorado que decidiu mal e porque também não temos mecanismos que evitem isto, como tem, por exemplo, o caso dos alemães. As maiorias absolutas não existem do ponto de vista prático. Elas até podem ser conquistadas das urnas, mas não existem do ponto de vista prático. E aqui chegados, a questão da audição popular é, por todos os motivos, da mais elementar justiça. Primeiro porque potencia e melhora a decisão. A decisão, em última instância, é dirigida para aqueles que poderão colaborar na mesma. E, portanto, convinha que eles colaborassem mesmo, até para se sentirem envolvidos e para perceberem as razões da decisão de levar um determinado caminho.
e também para darem os seus contributos. Não é por acaso que o Código de Procedimento Administrativo aposta muito nessa questão da audição prévia, não é da audição dos interessados. Não é por acaso que nós temos mecanismos de audição popular, muitas vezes mais não são do que apresentações daquilo que se vai decidir. Não é uma audição popular no sentido real, não vão lá ouvir as pessoas, vão lá fazer demonstrações. Lá no programa costumam dar meia hora para as intervenções do público, que gentilmente nunca acontece, porque houve um fulano que se espalhou a falar e falou mais uma hora que o que devia. E, portanto, nós já assistimos a isto várias vezes. E a verdade é que com isto tem-se mitigado a presença do público. E chegou-se ao ponto de se transformar a nossa democracia numa espécie de Shabat, que tem ali uma cerimónia de 4 em 4 anos, em que eu agarro num papel, espeto com uma cruz e meto dentro da urna e está armada a democracia. Porque é isto que esta gente quer, é que a democracia seja isto. E querem tanto isto, que desejam tomar decisões que, por força de lei, até são públicas, o mais à porta fechada possível. E a verdade é que o que é que nós temos assistido? Assembleias municipais e câmaras municipais, que hoje estão online, abençoado de Covid. Vamos lá dizer as coisas. Se não fosse o Covid, ainda hoje não estavam. E claro que abençoado também aqueles que lutaram por isso, como é lógico. No caso de Odivelas, não posso deixar de reconhecer a dois partidos, especialmente esse trabalho, porque foi visível. O Bloco e o PSD trabalharam muito nesse sentido, mas outros também não contrariaram. E isto tem que ser dito. Se eu sou dono, há outras coisas que são de outros donos. Mas não, esta tem estes dois. Mas a verdade é que isto ficou ao nível da Câmara e da Assembleia Municipal. Porque as freguesias continuam fechadas sobre si próprias. Sobre si próprias. São reuniões conduzidas com aquela soberba de que nós estamos cá para vos representar, nós vamos vos substituir. E vocês nem têm nada que assistir à discussão. Vocês, no final, vão ver a decisão. A gente, às vezes, até cai no erro de ver que há uma decisão que foi tomada e acha que todos os que ali estão a tomaram. Também não é verdade e depois não é justo, porque depois comem todos pela mesma tabela quando na hora da crítica. Até por isso, por uma questão de transparência, que é um princípio que o Estado tem que prosseguir em tudo o que faz, faria todo o sentido. Aquilo que se passa no Lumiar. Eu também vi os comentários sobre a possibilidade dela estar entre as Assembleias de Freguesia num ato mais espetacular por causa da exposição mediática. Esse é sempre um risco. Mas também eu não posso acreditar que o cidadão, às páginas tantas, não consiga distinguir a festa daquilo que interessa. E que seja ele a decidir. Não sejam depois pessoas que vão fazer leituras a seguir. Eu não vejo mal nenhum que isso aconteça, vejo mal. Mas se acontece, que seja o cidadão a fazer escolher o que é o trigo e o joio. Agora, faz-me todo o sentido com a tecnologia que temos hoje. Até um telemóvel chega para filmar uma Assembleia de Freguesia. Não é preciso cá coisas assim desenvoltas tecnologicamente. Aliás, o David poderá falar melhor sobre isso do que eu, que é da área das tecnologias e certamente sabe que o que eu estou a dizer não anda longe da verdade. A malta pensa logo em gastar dinheiro. É logo em gastar dinheiro. Hoje não é preciso. Aliás, o que nós fazemos neste programa, vamos ser honestos. Mas ainda não perceberam que isto é possível ser feito a outra escala? Quer dizer, qualquer dia começamos a registrar isto, ou David vai registrar esta brincadeira porque ainda nos vem copiar, porque acham que isto é uma coisa do outro mundo e que é impossível e que nós gastamos uma pipa de massa nisto. Por amor da santa, democratizem o acesso àquilo que se passa nos órgãos. Toda a gente fica bem na fotografia e a participação acabará por acontecer naturalmente. As pessoas sentem-se envolvidas, sentem-se parte, percebem melhor os conteúdos, podem intervir de uma forma mais capaz, porque percebem depois o que é que se passa. Há uma coisa que, por exemplo, e vou acabar a seguir isto, há uma coisa que os cidadãos comuns se queixam muito, é da lentidão da decisão. Porque dizem, se isto fosse uma empresa, não era assim. Claro, uma empresa, se quiser comprar uma caixa de pregos, vai à loja que estiver mais próxima e compra e acabou. E a escolha é uma escolha aleatória. Eu até usei um exemplo fraquinho, mas a verdade é que isto é transversal a todos. Eu, se estiver num Estado e se quiser comprar a mesma caixa de coisas, eu tenho que ter cuidado com a transparência, porque o Estado tem que tratar todos os cidadãos e empresas por igual forma. Eu tenho que abrir um procedimento que leve e que considere essa possibilidade de que a compra que eu vou fazer seja feita com o mercado exposto perante a minha necessidade. Não é uma coisa de eu ir ali à loja e já está. E estas coisas têm que ser percebidas porquê? Porque é o princípio da igualdade que está aqui. É uma coisa que nós muito preservamos e muito gostamos, mas depois esquecemos que quando a operacionalizamos ela tem alguns contras. Um deles é tornar a coisa mais lenta. Depois, claro, mas temos que escolher ou mais depressa ou aldrabice.
Ainda assim, a aldrabice muitas vezes acontece, portanto, é melhor, se calhar, pensarmos em os motivos. E às vezes a gente não entende os motivos porquê, porque não tem contacto com, se esse contacto é cortado, então nunca mais vamos ter. E a educação da cidadania continua a ser uma festa, e cada um vai formando a opinião conforme lhe dá na real gana, e está errado, está errado. Epá, e por aqui me fico, por aqui me fico. Olha, só a talho de faca, e não a talho de foice, só a talho de faca, dizer-vos duas coisas. Primeiro, a Junta de Freguesia do Lumiar transmite a Assembleia de Freguesia com um telemóvel. Segundo lugar, eu num pavilhão desportivo, portanto, que é bem maior que as salas normais que se fazem nas Assembleias de Freguesia, por 40, 20, só o recinto de jogo tem 40 metros por 20, eu faço transmissões, fiz uma transmissão de um jogo de futsal, com o barulho inerente ao público, com um microfone de lapela, ou seja, com comentários, e aquilo foi excelente. Portanto, não é a tecnologia que inviabiliza aquilo que o Paulo acabou de dizer. Bom, Ana Lúcia, diz-me o que tu queres, se quiseres, para aproveitar aqui o tema do Paulo, estás à vontade, ou então fala daquilo que tu quiseres. Olha, eu, primeiro ponto, queria só também, já que fui a primeira pessoa a falar sobre o Panteão e não tive muita oportunidade de pensar, queria só acrescentar mais um ou dois pontos. Primeiro ponto, queria homenagear a iniciativa feita pelo Partido Livre, pelo Joacim Catar Moreira, de levar uma lápide do Aristides Sousa Mendes para o Panteão. Parabéns. E depois, na senda de recordar pessoas que penso que lá faltam e que poderiam ser, e que homenageiam a cultura portuguesa, penso que há lá 2 ou 3 coisinhas que poderiam ser sanadas, mas lá está, eu também não sei o que é que as pessoas disseram em vida, ou se de alguma forma disseram que não queriam ser homenageadas de Panteão, devemos respeitar a memória, mas falta lá Agostinho da Silva, como filósofo pensador português, o Zeca Afonso, grande compositor português, sem dúvidas, e homenagem aos capitães de Abril, Salgueiro Maia. Acho que faz falta homenagear o Salgueiro Maia no Panteão. Pronto, era isto que eu queria referir. E outra coisa, acho que não fazia falta nenhuma também, sendo que o corpo está, o túmulo do Fernando Pessoa estar nos Jerónimos, mas um cenotáfio, ou cenotáfilo, ou o que é aquela coisa de homenagem ao Fernando Pessoa, tal como também está lá o Luís Vaz de Camões, acho que também não fazia falta nenhuma. Pronto, ponto de conclusão. Mas olha que naquilo que o Paulo referiu, o Jerónimos também é considerado panteão, portanto... Sim. Epá, mas pensam, tu estás ali e vês ali uma série de filósofos portugueses, nomeadamente, vês lá também Luís de Camões e não ficas a pensar, epá, espera lá, mas falta aqui o Fernando Pessoa. Estás a perceber? Eu não estou a falar até enquanto portuguesa, mas a memória do país, não é? Estar ali representada. Pronto. Nem que fosse só uma lápide, mas ter ali também uma honra, uma presença, acho que não fazia falta nenhuma. Um tema que eu gostaria de trazer aqui, que eu falei com vocês à laia de brincadeira, mas era sobre a Eurovisão. O Festival da Eurovisão foi um grande acontecimento na semana passada e com grande surpresa de todos ganhou a Ucrânia. Ao contrário do que muitas pessoas acham ou que querem dizer que aquilo não é político ou que o Festival da Eurovisão não é político, há muitas análises políticas que se podem fazer do Eurofestival, nomeadamente este duelo de titãs entre a Rússia e a Ucrânia, que já não é de agora, que faz fora na geopolítica internacional, mas que acontece todos os anos no Eurofestival. Não sei se se recordam, no ano, em 2017, penso eu, quem ganhou o Festival da Canção foi a Ucrânia, com uma música cantada por uma cantora muito boa, a Jamala, que tinha, além de cantar em inglês, tinha uma pequena parte cantada em crimeio e recordava, precisamente, a invasão da União Soviética na Crimeia. E recordava a Rússia, União Soviética já... sim, não, tens razão. Não, da União Soviética. Da União Soviética, exato. E as fomes provocadas pela presença da União Soviética na Ucrânia. A música era sobre isso. Era um lamento, uma dor do povo ucraniano. E no ano seguinte, o festival foi na Ucrânia, festival esse onde ganhou o Salvador Sobral, a Rússia não esteve presente. Precisamente por se sentir ofendida. Entretanto,
também, digamos, que parte da vitória de Salvador Sobral, não só porque a canção era maravilhosa, cantada em português, uma série de preconceitos que haviam que Portugal não queria ganhar o Eurofestival por causa disto, de cantar na canção nacional, etc. Deu-se numa altura, num período em que precisamente houve a necessidade de sanar um conflito que havia ali na Europa e pensar assim, vamos escolher aquele que não tem nada a ver com este assunto. E foi assim que o Salvador Sobral também pôde ganhar o festival. Porque de facto houve essa necessidade, está a ficar muito quente, então vamos fazer o foco para a outra ponta da Europa. E uma das coisas que Salvador Sobral trouxe para o Festival da Canção, era o Festival da Canção, foi precisamente um retorno, que se tem vindo a notar nos últimos anos, o retorno das línguas nacionais ao festival. Portanto, houve a moda de se cantar tudo em inglês, tudo cantava em inglês, a Ucrânia canta em inglês, a Rússia canta em inglês, e de repente começam todos a louvar a sua música e a sua língua original ao festival, e nomeadamente a França este ano, além de ultimamente ter levado músicas em francês, também já não conhecia há algum tempo, este ano levou uma música cantada em gaélico. Portanto, isto é interessante, também a nível de reformulação do conceito. Este ano a Rússia não esteve presente, pelos motivos evidentes, mas como disse, não foi o primeiro ano em que a Rússia não esteve presente. E pronto, e acho que haveria de ser um facadas interessante analisar não só a questão da música, da qualidade musical, o que é a importância do festival, a importância deste evento para muitos pequenos países da Europa que surgem e que ressurgem neste contexto festival, nomeadamente a Suécia, a Islândia, a Noruega, etc. Mas pronto, fica aqui este apontamento sobre a vitória da Ucrânia. Apesar de tudo, a música não era assim tão má. Esta não foi a primeira música escolhida, porque existe um grande incidente, e também na primeira vez que a Ucrânia proíbe cantores de irem ao Eurofestival por terem cantado na Crimeia. Atenção, isto também não é a primeira vez que acontece. A primeira qualificada no festival, como tinha feito um concerto na Crimeia, foi desqualificada, por isso foi esta banda lá. Pronto, está muitas coisas interessantes a analisar, mas parabéns à Ucrânia. Mostraram a unidade, e parabéns à portuguesa também, que ficou muito bem qualificada, uma música muito low profile, nada festivaleira, não é? Ao contrário, que é aquela coisa do conceito de música festivaleira, com muitos fogos de artifício, uma música nada festivaleira, muito interessante, muito bonita, e que também ficou num lugar de honra. Portanto, tal como houve alguém que publicou no nosso grupo, para o ano, quem quiser ganhar o festival, liga para o Putin invade o país e eles ganham o Festival da Canção. É basicamente isso, não é? Maria, fala-me daquilo que tu quiseres. Ora bem, falo daquilo que eu quiser. Então eu se calhar vou falar sobre uma notícia, um acontecimento triste, muito triste, já a semana anterior, mas que tem passado assim um bocadinho a passar nas redes sociais e na comunicação social, foi a morte. Pronto, eu vou utilizar a palavra morte, da jornalista palestiniana Shirin Abu Akleh. A jornalista Shirin estava a trabalhar, portanto ela tinha o colete vestido, o colete à prova de bala vestido, a dizer press, estava bem protegida, estava a fazer o seu trabalho, a fazer uma reportagem no meio do exército israelita que estava a atacar um campo de refugiados, estava aos tiros num campo de refugiados, portanto eu não quero estar a utilizar aqui a palavra atacar porque não estava lá e não quero estar a ser parcial, e a senhora foi atingida na cabeça e faleceu. Logo, os israelitas acusaram os palestinianos acusaram os israelitas. O que é facto é que o jornalista, o operador de câmara que também estava a acompanhar, também ainda ficou ferido, e mais uma outra jornalista que estava lá no presente disse que não viu lá palestiniano nenhum a atirar, portanto a defender-se ou aos tiros. Portanto, está aqui um mistério que depois Israel percebeu que afinal não conseguiu ter tanta certeza que assim tinha sido a Palestina, e agora o caso está para ser investigado
Israel quer fazer uma investigação, precisa da bala, só que entretanto a Palestina, e na minha opinião muito bem, não quer que seja Israel a fazer essa investigação, porque facilmente adultera os resultados se for caso disso. Portanto, na minha opinião, deveria ser um país neutro, independente, nem israelita nem palestiniano, a fazer a autópsia à senhora, fazer a autópsia, não, que a senhora já foi enterrada, fazer a análise toda de balística, tentar perceber conduzir a investigação no terreno para tentar perceber o que é que se passou. Este caso, infelizmente, não foi o primeiro. Foi o último de uma série de não sei quantos, já foram umas largas dezenas de jornalistas que já foram apanhados no meio do conflito israelo-palestiniano. Só para fazer o enquadramento, Israel é um Estado livre e independente desde pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial e que, por se sentir ameaçada pelos palestinianos, seus vizinhos, tem vindo a ocupar territórios, isto é só assim um bocadinho a talho de foice, como diz o David, talho de faca, tem vindo a ocupar territórios, a colocar colonatos, de modo a se sentir mais protegida e mais segura. Entretanto, tem colocado os palestinianos a viver em condições que não vale a pena estar aqui a dizer, portanto, há campos de refugiados no meio de Israel, de palestinianos, portanto, e é um regime, isto sem ideologia nenhuma, mas olhando para aquilo, é um regime segregacionista, ponto. Isso é mau, mas quando uma pessoa é morta a fazer uma reportagem de guerra, em que supostamente está ali para relatar os acontecimentos, a mim faz muita confusão, porque é um acidente, ao fim e ao cabo é um acidente de trabalho, portanto a pessoa morreu a trabalhar, e quando se passa aquilo que se passa, e depois houve outra coisa que me chocou, que infelizmente não, que felizmente nunca tinha visto, e infelizmente aconteceu mesmo, foi aquela carga policial no funeral da Shireen Abu Akleh. A senhora estava a ser transportada em ombros à saída do hospital, o corpo da senhora, evidentemente, estava a ser transportada em ombros com a bandeira palestiniana a cobrir o caixão, porque ela tinha dupla nacionalidade americana e palestiniana. E a polícia israelita, como o Estado israelita proíbe as manifestações da bandeira palestiniana e os cânticos nacionalistas, o que estava a acontecer, não respeitou o funeral e começou a bater indiscriminadamente uma carga policial horrível e chocou-me imenso, mas mesmo imenso, o caixão quase que caiu ao chão. Eu acho que é o mais baixo, mas é baixo porque não, é uma falta de respeito pela vida humana. Eu acho que há situações que são indescritíveis e esta é uma delas. E não consigo perceber, não consigo perceber. Não consegues perceber porque não há mesmo como perceber um ato desses. Não há mesmo como perceber. E acho que se tem que falar nisso. É evidente que a guerra da Ucrânia é uma guerra terrível, mas esta guerra já dura há 70 anos, praticamente, porque acho que não houve nunca. E há pessoas a morrer diariamente e há crianças aliás, que vivem aquilo diariamente e pior do que isso, Israel tem vendido ao Ocidente que os palestinianos, leia-se, palestinianos muçulmanos, que os palestinianos são muçulmanos e que os palestinianos muçulmanos são maus e que os atacam eles porque coitadinhos são judeus. A Shireen Abu Akleh era cristã e infelizmente essa mensagem tem estado a passar no Ocidente porque, conhecendo um bocadinho as características da sociedade palestiniana, há palestinianos cristãos, aliás, foi naquela zona que nasceu o cristianismo, Jesus Cristo nasceu na Palestina, portanto, e há comunidades importantíssimas cristãs ali naquela região do mundo, muito ligadas até à igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, e a senhora era cristã
estava a fazer o seu trabalho, portanto, e faleceu, portanto, ou seja, a mensagem é bom. Ela é é cristã americana e não se percebe a passividade do governo americano perante a morte do seu cidadão. Não, também não percebo. Não percebo, e acho que é importante que nós tomemos contacto, que há ali uma história muito, muito, muito mal contada. Muito bem, Maria. Nós já estamos contada. com 1h e 14 minutos de programa, estamos a esticar um bocadinho, mas hoje podemos, porque a seguir não há programa que nos sucede, mas pronto. O Paulo Bernardo pediu aqui no chat, pronto, aí está, olha, aqui está uma tecnologia que podia ser usada nas assembleias de freguesia para os cidadãos intervirem. Portanto, olha, deixamos aqui esta excelente ideia e não custava nada, era só a pessoa escrever e depois podia ser respondida na altura pelos eleitos. Paulo, tu querias falar aqui um bocadinho do tema que falaste? David, deixa-me só interromper uma coisinha. Nas assembleias de freguesia que eu tenho assistido, há cidadãos que colocam algumas questões que depois são respondidas nos lives na página de Facebook, e que muitas vezes são respondidas por pessoas ligadas à Assembleia da Freguesia imediatamente, ou quando é possível, ou até mesmo através de outros cidadãos que estão a assistir às Assembleias de Freguesia. Portanto, isso acontece. Exatamente, há uma grande interatividade. Exatamente, é isso. É isso que provoca a tecnologia. Pronto, é isso. É aquilo que o Paulo estava a dizer. Paulo, tu ainda querias dar aqui um lamiré sobre os orçamentos participativos e isso assim? 3 minutinhos no máximo. Sim, já agora só pendurado à última questão. E já agora, os próprios eleitos podem, com esta ferramenta deste chat, receber inputs dos seus assessorados que os inibam de dizer muitas vezes disparados. Já agora, é uma ferramenta até para dentro. Mas pronto. Até podem ser telepontos, porque acho que há alguns exatamente, casos... nem mais, é verdade. Em alguns casos há uma gente que era o risco de ser mitigado, como eu digo na minha profissão. Mas pronto. Epá, a verdade é que tudo aquilo que eu falei há pouco tinha a ver com um quadro em que tínhamos uma tradição de envolvimento dos cidadãos. E fiquei tão envolvido com a questão histórica que acabei de me esquecer do essencial, que é os dias de hoje. E a verdade é que, importado do Canadá, via Brasil e via Palmela em Portugal, temos uma ferramenta chamada orçamento participativo, que tem essa valência de respeitar, ou ir ao encontro do artigo 2º, de levar os cidadãos a fazerem propostas e a serem eleitas propostas dentro dos grupos de cidadãos que sejam depois concretizadas. Isso é muito interessante, mas no nosso caso aqui de Odivelas nós já conseguimos ver como um ser humano consegue ser perverso. Porque tu tens essa ferramenta, as pessoas apresentam as suas candidaturas, vão ao concurso, ganha-se, e depois, lá para as calendas, logo se vê se aquilo se faz ou não se faz. Isto é destruir completamente a ferramenta. E é pôr em crise até aqui alguma boa vontade que pudesse haver dos cidadãos a participar. Não posso deixar de destacar, e também foi isso até que me motivou inicialmente, porque vi surgir finalmente o tal Conselho de Cidadãos em Lisboa. Não é propriamente uma ferramenta inovadora, até do ponto de vista jurídico já teve outras expressões. Eu lembro que a primeira lei das autarquias em democracia previa esta figura, só que acabou por sair na lei de 84 da lei porque ninguém lhe ligou nenhuma. E, portanto, neste momento é uma ferramenta que tem juridicamente um suporte mais local do que da lei da República. Mas, de qualquer forma, acho um instrumento que pode vir a ser muito interessante, pode ser um bom recomeço daquilo que seria o ideal, que era a participação direta das pessoas para quem as decisões são tomadas. Honra seja feita ao Edil de Lisboa sobre isso, honra seja feita a todos aqueles que fazem estas coisas a sério. Não é ter aquela coisa de ter um orçamento participativo e depois não lhe ligar nenhuma, mas só para dizer no final, lá para as auditorias, que pá, nós até somos dos tipos que ouvem, não ouvem nada, porque ouvir não chega, tem que se pôr em prática. E não destruam estas ferramentas, porque descredibilizam as ferramentas e a seguir continuamos a ter os cidadãos afastados e cada vez mais, porque ficam céticos. Portanto, fica este apelo, que esta boa ferramenta foi reiniciada em Lisboa, possa ser expandida para o resto do país, sem qualquer pejo e aqueles nojos políticos que um é que inventou, depois o outro, não, deixemos disso. O que interessa é a ferramenta em si e depois não nos entretamos a destruí-la. Senhora, e pronto, chegamos ao fim deste Faca Afiada, é o episódio 27. Para a RLX, voltamos para a semana. Até lá, tenham uma boa semana.
O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.